Irmãos e irmãs, estamos reunidos 7h03 aqui na nossa Igreja Matriz, em Teofilópolis, Diocese do Guaxupé, Serra da Canastra. Vocês estão aqui em função da celebração, basicamente para a transmissão. Também aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Que a graça e a paz de Deus, nosso Criador e Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, começando, pois, a nossa Eucaristia, a Igreja vive dela. Humildes e arrependidos, supliquemos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, aflições, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, todo cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Além das intenções pedidas, quero colocar de modo especial pelas duas senhoras que faleceram hoje aqui e recebam o abraço da misericórdia divina e a família consola a bondade de Deus. Também por Dom Eurico Veloso, foi nosso bispo aqui quando aqui era diocese de Luz, e hoje completa 88 anos, preside em Juiz de Fora, foi meu professor. Por isso que eu sou bom pai. Eu tive bons professores. Fazei-nos, ó Deus, todo cheio de bondade, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Um só coração e uma só alma. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos crentes tinha um só coração e uma só alma. E nenhum só dizia ser sua qualquer das coisas que possuía, mas tinham tudo em comum, com muito vigor. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e todos gozavam de grande estima. Não havia entre eles indigente algum, pois todos os que eram possuidores de terrenos ou de casas vendiam-nos e traziam o produto da venda, pondo aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a necessidade que tivesse. Assim, José, que recebeu dos apóstolos o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, oriundo de Chipre, possuindo um campo, vendeu e trouxe a importância,
depositando-a aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de por nós. Como vai a mesa, revelando seu plano de amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus disse a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, estamos na segunda semana do tempo pascal e nesta terça-feira a palavra do Evangelho, também como a palavra da primeira leitura, nos coloca diante de situações profundamente falantes a todos nós, enquanto comunidade de fé, mas também individualmente. Nicodemos se aproxima de Jesus. Era um homem bom. Apesar das fragilidades, das fraquezas, também nós somos assim, pelo menos o Padre, ele se aproximou de Jesus. No amor sério da graça, ele foi atraído a Jesus à noite. Na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho de João, que hoje estamos lendo, o simbolismo da noite representa muito a treva, a escuridão, que rodeia a pessoa, mas também a comunidade de fé, que agora, dentro do mundo, no meio do mundo, terá de enfrentar as adversidades da história. Não será fácil. Então, a imagem de Nicodemos é a imagem do homem que está dando passos na direção de Deus. Não chegou ainda. É um diálogo ainda muito inicial. E vai chegar. Jesus o acolhe
Jesus fala com ele com absoluta naturalidade. Uma coisa, irmãos e irmãs, muito bonita na postura pública da vida de Jesus, é que ele não se assusta com nada. Chega Madalena, prostituta lá em Jerusalém, surpreendida em adultério flagrante. Chega Zaqueu, o ladrão oficial, em cima da árvore. Chega Mateus, que é Levi, cobrador de impostos lá do telônio, sei lá se era honesto. Chega Pedro, pescador, chega André, chega Simão, chega Tiago, chega João, chega Judas, traidor, chega Judas Tadeu. E assim, Jesus vai, Lázaro, Marta, Maria, a viúva de Naim, o chefe da sinagoga, o guarda romano. Jesus vai acolhendo todos aqueles que chegam, porque Jesus sabe, lendo o interior da vida deles, Jesus tem uma sensibilidade profunda, ele sabe que são pessoas que querem mudar de vida, que querem buscar uma vida à luz da fé verdadeira, que ele agora está transmitindo enquanto ensinamento da vivência pública da sua realidade de salvação. Eles já percebem a luz. Então vamos. Alguns perseveram, outros não perseveram. Alguns vão chegar adiantadamente, outros vão chegar atrasadamente, mas estão chegando. É um mistério que nós humanos não compreendemos bem e às vezes até podemos descompreender essa postura da bondade divina. Deus se prostra. Vimos outro dia da Semana Santa, na ceia pascal, que Jesus, lá no pé de Pedro, que ele escolhe para ser o chefe do grupo, lá no pé de João, lá no pé de Tiago, lá no pé dos filhos de Zebedeu, lá no pé de Judas, que era o traidor. Mas Jesus não faz essa distinção, não. Ele está aberto, ele acolhe, ele atrai as pessoas. Então, as pessoas estão indo a ele porque já foram tocadas por ele. A graça chega antes da conversão, irmãos e irmãs, guardem isso. A graça chega antes da conversão. A conversão é uma resposta ao chamamento de Deus. É o processo que agora estamos vendo em Nicodemos, esse homem de uma boa importância dentro da sociedade, mas que está sentindo uma curiosidade. Ele quer uma explicação, ele quer uma luminosidade, ele quer saber um pouco mais para se depois, oportunamente, decidir, vale ou não vale deixar tudo por causa desse jovem que está levantando alegre, por assim dizer, aqui na Palestina, na Judéia, também passou já algumas coisas pela Galileia, passaram, aliás. Então, irmãos e irmãs, Nicodemos é a imagem de todos nós, peregrinos da vida. A mim fascina. Eu me surpreendo com o Evangelho muito frequentemente, que Jesus tem posturas que nenhuma pessoa unida socialmente, educada socialmente, formal socialmente tem. Faz a festa da filha, o homem do casamento. Os convidados não comparecem. Isso é uma ofensa profunda, é um descaso grande, é uma desfeita pública. Não comparecer ao casamento. Convidado especial. O que Jesus manda aos seus ajudantes, o homem lá do casamento, a imagem? Vocês vão pelas encruzilhadas. Aqui na nossa cidade de Delfinópolis tem muitas encruzilhadas. Então, isso fala muito para nós. Nós temos um município grande, 1.378 quilômetros quadrados. Eu tenho a comunidade rural de Nova Babilônia a 83 quilômetros daqui. Campo de Cima, 65. Para o céu, agora está aprendendo. Eu fiquei velho, não dou conta de muita coisa mais. Ainda bem, velhice é uma graça. Eu quero ficar mais velho ainda para ver melhormente essa graça acontecer. A transitoriedade da vida, tudo bem. Mas é uma atração, é uma chamada que ele cochicha ao mistério da nossa vida. Então todos nós vamos caminhando, mas vamos sendo atraídos. É um fato, um acontecimento, às vezes uma dúvida, às vezes um
encontro, às vezes uma decepção. Deus, olha, o José Alberto, bispo de ordenou padre, eu conversei muitas vezes com ele, morei com ele um ano lá no Palácio, no Porto Pé, padre recém-ordenado. Então ele me dizia: ó, padre, o Espírito Santo faz o que quer, a nosso favor, nunca contra nós. Ele se serve de tudo, se serve do tombo, se serve do erguimento, se serve de tudo, porque ele aproveita tudo para tirar o benefício da redenção que o Cristo operou no mistério pascal. Então, irmãos e irmãs, Nicodemos é a imagem desse processo. Ele encontra Jesus, carrega dúvidas, é natural ter dúvidas. Outro dia até falei, para bem saber, precisa bem duvidar. Esse povo que fala amém, isso assim, amém, parece Câmara de Vereadores, Teofilópolis. Isso assim, amém, isso assim, amém, amém, não, eu não tenho, mas eu estou falando adiantar, porque eu vou votar em amém. Então, às vezes, nos possibilita não compreender a clareza vivencial da existencial realidade humana e histórica, aonde Deus está operando sempre a nosso favor. Portanto, irmãos e irmãs, esse é o nosso processo de conversão. E podemos querer saber isso, saber aquilo. E Jesus toca fundo, no bom e santo sentido, na vida dele, no coração dele, na história dele, de tal modo que ele percebe uma coisa fundamental: tem que nascer de novo. O mestre já falou, tem que nascer de novo. Mas como eu, homem grande já, adulto, de certa idade, como eu vou nascer de novo? Será que tem jeito, algum jeito? Será que em algum lugar a gente pode entrar outra vez no vento da mãe? Mas não cabe. Como é que eu vou nascer de novo? É o discurso daquele que agora começa a duvidar. No processo da conversão, existem momentos terríveis de dúvidas. Não desanime não, a dúvida vai passar. Acontecem momentos cruéis de dúvidas, de muitas dúvidas, diferentes dúvidas. Então Nicodemos está diante de tudo. Mas como é que eu vou nascer outra vez? E Jesus então explica para ele: Nicodemos, você é mestre, você sabe, você é líder aqui, é reconhecido, é reverenciado. Você traz de povo o seu nome, Deus, em grego e povo. Então, Nicodemos, é preciso nascer do alto. É uma imagem que Jesus usa para dizer: nascer de Deus. Você nasceu da carne, você nasceu no resultado normal da história, como todas as pessoas. Você veio pela via da normalidade e só tem uma via, a normalidade, não tem outra. Hoje estão brincando de manipular a vida, isso é grave, muito problemático. Isso aí é muito complicado, isso é no limite extremo da ética e da moral. Não é brincadeira, é muito grave. Mas isso vamos refletir depois. Hoje eu quero é Nicodemos. Então, Nicodemos, nascer de novo é nascer de Deus, pela água, pela imagem do batismo, que purifica, que lava, que limpa. Você vai ser restaurado. E essa restauração do batismo é plena, total, completa, e ela vai sendo refeita no bom e santo sentido ao longo da vida, cada vez que nós celebramos a Eucaristia e celebramos a penitência sacramental. O poder de Deus, servidor da humanidade, do ministério da igreja, nos restaura, nos recria na dinâmica absoluta da misericórdia. A misericórdia de Deus é fonte de vida. Por isso, nós precisamos ter consciência clara. Nicodemos foi prosseguindo, tanto quanto nós. Se fosse hoje, não seria tão diferente. Mas ele está aberto. Irmãos e irmãs, uma característica muito interessante. Eu, Maio, tenho muito medo de gente fechada. Quando eu encontro uma pessoa fechada, cheia de mistérios, cheia de reservas, eu ponho os dois pés atrás, sem nenhum preconceito, porque do fechado tem problema. E não se abre e o problema cresce. O Salmo diz: o que eu calo me mata. Está sendo assassinado por dentro. O que eu falo, o mesmo Salmo diz, me liberta. E eu tenho uma grande confiança, uma grande esperança,
uma grande convicção bonita, positiva daquele que é aberto. Ele fala, você enxerga lá dentro do sombro dele, não tem censura, fala livremente, fala espontaneamente, chora, ri, normal. Irmãos e irmãs, é bom, é muito bom que nós sejamos normais, nada mais do que normais, viu? Ninguém precisa ser mais do que normal, até porque não tem jeito. Normal é a dignidade, normal que chora, normal que ri, normal que tem dificuldades. Vocês pensam que tantas vezes, muitas vezes, eu já fiz essa experiência, posso falar isso com muita dignidade de vida, que Deus caminhou comigo, nem sempre eu caminhei com Ele, mas Ele caminhou comigo todo dia. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre questões importantes no atendimento às pessoas, no aconselhamento às pessoas, porque existem as realidades que são existenciais daquela pessoa. Ela precisa de uma resposta segura, madura, possível, viável. Não adianta você dizer para uma pessoa, isso não pode. Tem certos casos, vocês estão podendo. É a dinâmica da vida. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos passar pela escola do santo sentido de Nicodemo, de ir ao encontro do Senhor e de conversar abertamente, de falar abertamente, diante da experiência de fé, numa vida de oração. A vida de oração nos ajuda intensa, valiosa, profundamente. A gente vai abrir o coração. Às vezes tem uma coisinha que está nos magoando, nos machucando, nos ferindo, como um calo no sapato. A gente manda, insiste, o calo acostuma, o sapato acostuma, fica normal, o sapato deve ser jogado fora, mas o calo permanece. Não, abra o coração, converse alegremente, chore diante dele. Jesus não vai ficar assustado, Ele te conhece, Ele te ama, Ele vive por você, Ele veio por causa de você. Tudo o que Jesus fez, realizou, sofreu, abraçou, a paixão, a cruz, o calvário, a morte, a ressurreição, tudo isso foi por você. Ele pensava no mistério da redenção, da sua plenitude, ele pensava em mim. Então ele fez muito por mim. Eu posso ter confiança nele. Ele se entregou. Não ficou como aquele fulano da primeira leitura, que veio uma coisa para colocar em comum na prática de uma sociedade solidária, fraterna, mas reserva uma coisa que eu não posso entregar. Morreu. O fechamento nos leva à morte. Então, irmãos e irmãs, Jesus dialoga. E o diálogo de Jesus, sob maneira, acontece na vida de oração. Você reza. Quantas vezes eu venho durante o dia aqui na igreja fica aberta, não pode ter aglomeração, mas uma outra pessoa sempre passa, tem um álcool, reza. Já encontrei outro dia, já contei isso em meses, com a velhinha com a mão no sacrário. Eu quero dizer, são grandes cenas bonitas, pessoas que vejo no altar, como uma menina que trouxe uma flor, colocou ali e foi embora, nem sabe rezar pelo jeito. Mas são gestos humanos que enlouquecem positivamente, enlouquecem Deus. E Deus não recusa, Deus não recua. Deus só tem um passo adiante para nos encontrar, para se aproximar de nós, para nos acolher. Se alguém quiser arrumar ajudantes santos, eu acho muita graça, porque a gente quer já pronto. Não existe nada pronto, irmãos e irmãs. Nós temos de fazer. Se a gente quiser arrumar um assessor santo, um ajudante santo, um sacristão santo, um ministro santo, um cantor santo, uma leitora santa, uma pessoa santa, tem que buscar no céu. No mundo não tem, não. No mundo tem gente humana, santo e pecador e santa. Então, nós temos de conviver com as pessoas com absoluto respeito, absoluto carinho, plena e verdadeira fé. Porque assim Jesus, no Evangelho de hoje, está dialogando com Nicodemos. Você tem que nascer outra vez. Não é questão de voltar, regredir a idade, não é questão disso não. É questão de você assumir uma vida nova que Deus está dando de presente para você. Nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus.
Então, irmãos e irmãs, essa consciência de uma vida serena, simples, é que vai nos dando a consciência de caminhar. Eu às vezes fico pensando, sabe? Eu moro sozinho, a casa é grande, assento às vezes no alpendre, às vezes assento na sala, vou rezar, vou ler, vou estudar. Hoje o celular virou uma biblioteca ao nosso alcance, graças a Deus. Mas eu fico pensando, o bispo me ordenou para essa experiência que é dinâmica. A mim impressiona. Dom José Alberto chegou na diocese em 1976. Veio do Rio de Janeiro, onde era bispo auxiliar do cardeal Câmara, depois do cardeal Eugênio Salles. Chegou na diocese, tomou posse, tudo normal, tranquilo. Assumiu o governo da diocese e abriu um seminário que estava fechado. Desde o tempo que Daniel estudou lá, em 64, fechou o seminário. Então não tinha futuro, porque a sementeira, seminário do latim, sementeira, não semente. A sementeira está fechada, então não vai nascer nada. Não tem como nascer, como é que vai nascer? Não tem a semente, a fonte secou. Então ele reabriu o seminário e nós fomos para o seminário continuar nossos estudos. Éramos 8 alunos. Em 1984, 9 anos depois, em 1984, 9 anos depois, ele ordenou o meu pai. Sou eu. Vocês já pensaram o que isso significa na dinâmica da fé? Vou começar um trabalho, daqui 9 anos eu tenho o primeiro fruto. Você planta um pé de cabelo, planta. O mundo de hoje é tudo agora, tudo já. Tem isso até antes da hora. Não tem nem a paciência de esperar. Hoje tem tantas coisas acontecendo pelo mundo que vulgarizam a dignidade da vida. Não é progresso, é loucura, é vazio, é malícia pervertida, de sentimentos mais comprometedores ainda. Então eu fico pensando, gente, Dom José tomava as refeições conosco no seminário, comia da nossa comida, era arroz, feijão, passava uma verdura e um pedaço de carne, porque domingo tinha doce. Era uma vida de pobreza, de água, banho gelado, não tinha luz, não tinha chuveiro elétrico. Mas era o recomeçar, era o refazer. Então, começando um trabalho, eu fui às vezes pensando, chegava para almoçar, sentava lá na mesa conosco, almoçava normal, caladinho, às vezes enquanto contava um carro, pensando, esses meninos aí, daqui 9 anos eu ordeno o primeiro papo. Quantos pais vão morrer nesse espaço? Quantos pais vão adoecer e não vão poder trabalhar mais? Esses meninos podem desanimar, podem sair. Aliás, sobrou só eu. Só eu. Naqueles 8, sobrou só eu. Já pensaram? Foram ficando pelo caminho. Mas tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Então, essa é a dinâmica de Nicodemos. Nós vamos dar os passos para encontrar o Senhor com uma grande situação análoga, presente também. Qual? Ao encontrar o Senhor, abrir o coração. Irmãos e irmãs, não se coloquem formalmente muito diante de Deus. Chega lá diante de Deus e muita cerimônia. Eu, pessoalmente, eu não gosto de formalidade, não. Quando aparece uma pessoa muito formal, eu logo vou despachar. Porque incomoda. Bajulador é a pessoa mais à toa que existe no mundo. Ele agrada com interesse. Então você não pode confiar nele. Ele está prontinho para distrair. Olha o que Judas fez. Então, você tem que abrir o coração. Um diálogo sincero. Um diálogo de abertura generosa da vida. Então Nicodemos abriu e fez uma outra coisa que já é obra da graça, naturalmente. Escutou. Tem gente que vem na igreja rezar, ou reza lá do grupo, ou reza em casa, mas não dá tempo para Deus falar nada. Já chega no. Mas você não escutou nada, irmãos e irmãs. A melhor oração que existe, guardem isso, vocês três que estão aqui transmitindo a missa, e os outros que estão acompanhando também. Guardem isso.
a melhor oração que existe é você escutar Deus. Escutar Deus. Eu tenho uma dificuldade imensa de rezar espontaneamente. Tem gente que reza com uma facilidade. Eu não tenho esse dom, não quero tê-lo também. Mas eu sei rezar o terço. Mas rezar as devoções de Nossa Senhora, minha mãe ensinou, eu aprendi. Rezava em casa. Tudo bem, mas a oração é escutar Deus. O que o Senhor quer falar para mim? Deus não. Deixa escutar Deus. Então, esse é um grande passo no caminho da conversão que podemos estar vivenciando. Ele escuta o Mestre, pergunta o Mestre, questiona o Mestre. A Virgem Maria, vocês lembram? Lucas 1 e 2, o anjo aparece diante dela, ela lá no quartinho dela, jovenzinha da Galileia, da Judéia, enfim, do povo santo de Deus. O anjo faz uma saudação: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas 1 e 2. E o anjo fala: você foi escolhida para ser a mãe do Redentor, tal. O que Nossa Senhora responde? É uma mulher santa, pura, magnífica. Uma mulher extraordinária, nunca teve nem parecida. Nem parecida. Imaculada, toda pura. O que ela fala para o santo? O anjo. Então o senhor pode voltar, anjo, falar para Deus que eu aceito. Que coisa, eu fui agraciada, eu fui beneficiada. Deus me escolheu, que coisa boa. Vamos matar uma galinha, fazer uma festa, porque eu preciso agradecer a Deus. Nada disso. Nada disso. Como é que vai acontecer essa história se eu não conheço nenhum homem? Eu sou virgem e vou continuar virgem. Eu tenho um compromisso de virgindade. Como é que vai acontecer isso? Meu compromisso não vou mudar, não. Me explica? A força do Senhor virá sobre ti, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ah, bom, agora entendi. É obra de Deus. Então, a Deus vai fazer na minha vida as maravilhas da redenção. Vai. Então agora pode voltar e dizer a Deus que eis aqui a serva do Senhor. A consciência não é vazia, blá blá blá, conversa fiada, não. Nossa Senhora questiona o próprio Deus. Gabriel era um mensageiro de Deus. Ela questiona. Então, é uma oração, é um diálogo com o sagrado. Aí ela sai e vai servir a parenta lá em cima na montanha. Isabel, que estava grávida e era já de certa idade. Aí ela vai proclamar: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, de geração em geração permanece fiel. E relata, coloca na sua boca o cântico de Ana, lá do Antigo Testamento. Magnífico, está lá no Antigo Testamento. Cântico de Ana. Nossa Senhora atualiza, agora está sendo aqui. Lá era uma profecia, aqui é uma realidade. O sinal foi dado, uma virgem conceberá. Lá era um sinal antigo, aqui é uma realidade, a virgem vai conceber. Ninfé em grego, a jovenzinha. Percebe a beleza? Da abertura do coração. E não saiu contando para a vizinha: o anjo foi em casa, o anjo foi guardar no coração. Talvez tenha conversado com José mais tarde. Estava prometido em casamento. E José, quando ficou sabendo, ficou baqueado. Porque como é que vai acontecer uma coisa dessa? Minha noiva está grávida, mas eu não fiquei com ela. Que negócio é esse? Eu vou fugir de noite. Vou cair na estrada de noite. Não, o anjo vai falar com José: calma, José, Deus está trabalhando nela. O que acontece com ela é obra de Deus. Calma, você não está entendendo? Calma, amanhã você entende. Então percebe, irmãos e irmãs, o diálogo com Deus tem que ser aberto, sincero, tem que ser franco, transparente, e às vezes até rezar na situação da dor, do sofrimento, da penúria. Então, a vida de Nossa Senhora é uma beleza extremada. Mas se põe diante de Deus com toda a generosidade. Agora eu entendi. Não é uma mocinha leviana, uma molequinha irresponsável, não. É uma pessoa madura, experiente na fé. Então percebe?
Essa abertura que Jesus está propondo a Nicodemo. Nasça de Deus. Nasça de Deus. Essa decisão é pessoal, é nossa. Deus não nos sequestra, Deus nos acolhe. Não é sequestro, é acolhimento, amorosamente. Eu, às vezes, fazer outra revelação. É meu, posso falar. Que é meu, posso falar. É coisa minha. Às vezes eu rezo em momentos difíceis da vida, sabe? Eu tenho momentos difíceis da vida, um pouco, até pelo gênero, sou muito violento, enjoado, bravo. Paciência, Deus quis assim. Eu não vou teimar com a natureza. Às vezes eu falo para Deus aqui, ó, olhando sacado. Senhor, parece que eu vou cair. Eu meter o pé no balde. Mas se eu cair nos seus braços, viu? Não deixa eu cair no chão, não. Me pega nos braços, põe de pé de novo. Se a gente não tiver intimidade com Deus, abertura de coração, Jesus falava a simplicidade da criança. E Paulo vai usar uma expressão bonita do aramaico, abá. Diante do Pai, ó Deus eterno, todo-poderoso, Senhor do Pai. Diante do Pai é o Filho, Pai. Esse abá, que é a expressão do coração que se abre. Então, eu peço isso para Deus, e eu sempre dependo. Deus é muito paciente comigo. Se for para eu cair, o Senhor me segura, eu vou cair no seu braço. Não evita cair nada, você desse tombo forte, tombo duplo. A criança para andar cai muitas vezes, nunca machuca. Existem tombos que são educadores. A criança nunca machuca aprendendo a andar. Leva cada tombo que até pula para cima, mas não machuca. É o processo da conversão. Deus permite coisas para nos amadurecer, para nos conscientizar. Então, Nicodemos é a imagem, irmãos e irmãs, desse processo tão bonito da conversão, que agora no tempo pascal devemos mais aprofundadamente refletir. Desculpe que eu falei demais. Desculpe. Preparemos nossas oferendas. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei ao Deus que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de verdadeira e plena alegria, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo, é bom e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças continuamente em todo tempo e lugar, Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, nosso Filho, Senhor nosso.
Ele é a fonte da vida, o Senhor da história, Salvador e Redentor, homem verdadeiro, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, para realizar o vosso plano pleno de amor e assim reunir o povo santo em vosso louvor, estender os braços na hora da morte, para vencê-la e assim manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos proclamam a vossa glória, os santos e as santas cantam os vossos louvores. Concedei-nos associar-nos aos seus louvores com toda a Igreja, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai derramando sobre ela do vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes merecedores de estar aqui na vossa presença, para vos louvar e servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza e os ministros todos que servem o vosso povo. Enfim, nos pedimos também, Senhor, pelos irmãos e as irmãs que partiram desta vida e de todos os que nos precederam na eternidade, para que sejam acolhidos amorosamente na luz do vosso reino. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos a vida eterna feliz com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos de todos os que neste mundo souberam amar e servir Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a experiência da conversão que sobressai bastante bonitamente em Nicodemos, sobretudo no capítulo de hoje do Evangelho de João, é a nossa experiência relativamente também.
É como uma árvore. Você tem uma árvore bonita em casa, você tem estimação por ela produz folhas, frutos, flores. Uma árvore boa, você gosta dela, você quer o bem dela, põe água, põe adubo, poda. Se a árvore falasse, ela gritava na hora da poda. Vai embora, não poda não. A poda dói. Nunca sabe, cicatriz o resto da vida na árvore. O galho brota ao lado, na poda não volta. Então dói. É o processo da conversão. Você não vai de repente tropeça, assusta não, faz parte. Lá vai, de repente escorrega, não assusta não, faz parte. Que cai no braço de Deus. Como eu falei na pregação. Ele não pode assustar. Não, caí. Então, meu Senhor e meu Deus, me ponha de pé. Percebe? Vamos rezar o Pai Nosso pedindo essa consciência. O processo da conversão de Nicodemos nos ilumine no nosso processo real. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que entreis em minha morada, mas entreis por nossa alma e salvação. Povo de Deus, no deserto andar, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era iluminado, só tinha esperança e o povo Amém.
Quinta-feira, a missa online, às 19 horas. Divulguem, comentem, falem, porque assim muita gente poderá participar à distância, dada a excepcionalidade da questão da doença. Então, divulguem, falem, comentem. É bom, é um tipo de missão. Nós temos que aprender isso e está me questionando muito fortemente. Quando passar a pandemia, se Deus quiser, nós vamos ter de arrumar um jeito de usar as coisas mais online. É o progresso ao mundo. Temos de ter a presença das pessoas, claro, isso não substitui nunca, jamais. Mas podemos pensar, temos ido pensando, porque a gente atinge muita gente. E isso é bom, Parecido. Eu só ia começar a missa, a Aparecida chegou para a mensagem, falei, fique aqui e faça companhia. Estou dizendo a ela para esperar um pouquinho e vou dar a comunhão para ela, agora depois da missa. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e uma conquista para a vida eterna. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.